Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa web aula 3. É um prazer incomensurável estar aqui novamente com vocês. E hoje trago um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar das verdades e mentiras. Também podemos chamar de investigações. Bom, essa nossa aula ela é de fundamental importância para todas as organizadoras. E eu dividi de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês todos os casos que envolvem a parte das investigações. Eu dividi, para ficar melhor entendido para vocês, em 3 casos. O primeiro caso é um caso de ordenação. O segundo caso é um caso de deduções. E o terceiro caso é o caso que você vai ter que levantar hipóteses. Bom, então nessa web aula 3, nós vamos ver o primeiro caso, o caso de ordenação. O que você chama, Pedro, de ordenação? Vamos supor que você tem uma pilha de camisas. Uma branca, uma azul e uma vermelha. E você tem que colocar essas pilhas de camisas em ordem. Aí você diz, bom, a camisa branca está entre a vermelha e a azul. E a azul não está no topo da pilha. Aí você já imagina logo, bom, se a branca tem que ficar entre as duas, ela está no meio. E se a azul não fica no topo da pilha, então ela tem que estar embaixo. Conclusão, a vermelha que ocupa o topo da pilha. Isso é um típico caso de ordenação. Questão bem simples. Aí você pode colocar ordem de idade, ordem de pessoas numa fila, ordem de pessoas numa mesa, mas é um caso de ordenação. Você vai colocar em ordem. O segundo caso é um caso de dedução. Ou seja, o que é deduzir? É quando você diz assim, eu tenho 3 amigos, Auris, Wanderson, Belarmino e Clausvaldo. Cada um deles mora num bairro diferente. Um mora no Tabapuá, no Quintino Cunha e outro no Genipabu. Aí um deles tem 30 anos, o outro tem 35 e o outro tem 40. Aí ele vai dando pistas para dizer quem mora em cada bairro, quem tem a idade e quem... Aí você pode também colocar a profissão e você tem que organizar isso numa tabelinha bem bonitinho e saber descobrir quem é quem. Esse é um caso de dedução baseado em pistas. Todas as pistas, nesse caso, são verdadeiras. Mas nós entramos no terceiro caso. O terceiro e último caso é um caso de hipótese. O que é um caso de hipótese? É exatamente quando... Você já deve ter escutado aquela questão assim. Temos um crime e só há um suspeito. Aí, ou melhor, há 4 suspeitos, mas só há um criminoso. Aí cada um deles dá uma declaração. Eu sou inocente. O outro diz, não, fulano é o culpado. Não, todos são culpados. Aí cada um vai dar uma declaração e eu, através de hipóteses, eu vou descobrir quem é o culpado, quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo. Nesse caso vão existir verdades e mentiras. Então, aqui nós vamos ver a nossa web aula 3, aqui na aula 4 e esse último caso na aula 5. Acompanhe comigo, tá joia? Vamos então. O primeiro caso, um caso de ordenação. Vamos começar com um exemplo? Alice é mais velha que Bruna, que é mais nova que Carol, mas esta não é a mais velha de todas. Coloque em ordem cronológica. Muito bem, gente. Nesse caso, você disse o quê? Eu tenho que Alice é a mais velha do grupo, certo? É mais velha do que Bruna. Então eu vou colocar organizado da seguinte forma. Alice, a idade de Alice é maior do que a idade de Bruna. Então ele disse, Alice é mais velha do que Bruna. Muito bem, Alice é mais velha do que Bruna. Em seguida, o que foi dito? Eles disseram, Bruna é a mais velha, é a mais nova que Carol, certo? Bruna é mais nova do que Carol. Então nesse caso, Bruna é mais nova do que Carol. Então eu boto B é menor que C. Mas eu vou organizar da seguinte maneira. Sempre eu vou botar o maior primeiro. Então dizer que Alice é mais velha do que Bruna é o mesmo que dizer que Bruna é mais nova do que Alice. Nesse caso aqui, nós vamos ter outra pista. Eu sei que a Bruna é mais nova do que a Alice. E Bruna é mais nova do que Carol. Então eu posso garantir para você que a Bruna é a mais nova de todas. Como ele disse que a Carol não é a mais velha do grupo, então a Carol é a do meio e a mais velha do grupo é a Alice. Pronto, eu organizei, eu coloquei em ordem essas informações. Então, você pode fazer a pergunta, quem é a mais nova? Bruna. Quem é a mais velha? Alice. Quem é a do meio? Carol. Ok? Acompanharam? Vamos para outro exemplo. Em um prédio de
de 4 andares moram Eric, Fred, Gilles e Heitor. Sabe-se que Heitor não mora no primeiro andar. Eric mora acima de todos. Gilles mora abaixo de Fred e este de Heitor. Determine quem mora no segundo andar. Muito bem. Vamos colocar da seguinte forma. Eu vou colocar um prédio de 4 andares, primeiro andar, segundo, terceiro e quarto. Vou fazer um esqueminha, pode ser uma tabelinha, que mostre cada um dos andares. E aí eu vou lendo cada uma das pistas de forma a me dar resultados exatos. A primeira coisa foi que Eric mora acima de todos. Gente, se ele mora acima de todos, ele só pode morar onde? No quarto andar. Queria alertar uma coisinha para vocês. É diferente eu falar acima e em cima. Em cima é imediatamente acima. E acima pode ser qualquer posição. Então, se eu moro no 10º andar e você mora acima de mim, você mora em qualquer andar acima do 10º. Mas se você morasse em cima, você morava exatamente no 11º. Ok? Olha, a próxima pista que ele me dá é: Heitor não mora no primeiro andar. Bom, Heitor não mora no primeiro andar. E Fred mora acima de Heitor. Gente, se o Heitor não mora no primeiro andar, ele poderia morar no segundo ou no terceiro, já que ele não mora no primeiro. Acompanhe isso comigo. Se a pessoa não mora no primeiro, mora no segundo ou no terceiro. Mas como o Fred tem que morar acima do Heitor, necessariamente eu vou ter Heitor e Fred morando acima do Heitor. Então o Heitor necessariamente vai ter que ficar no segundo andar, porque senão não teria um andar para o Fred morar. Então Heitor mora no segundo, Fred mora no terceiro. Claro que já dava para eu deduzir tranquilamente onde Gilles mora, mas como ele falou que Gilles mora abaixo de Fred, observe que se encaixa que Gilles mora no primeiro andar. Então ele podia me perguntar: quem mora no segundo andar? Eu ia dizer Heitor. Quem mora no terceiro? Eu ia dizer Fred. Quem mora abaixo de todos? Eu ia dizer Gilles. Então, às vezes, eu tenho que fazer a montagem para depois ler a pergunta e saber organizar bem direitinho. Muito legal esse tipo de questão, não é isso? Acompanha comigo agora a leitura da próxima questão. Em torno de uma mesa quadrada, encontram-se sentados 4 sindicalistas. Oliveira, o mais antigo entre eles, é mineiro. Há também um paulista, um carioca e um baiano. Paulo está sentado à direita de Oliveira, Norton à direita do paulista. Por sua vez, Vasconcelos, que não é carioca, encontra-se à frente de Paulo. Muito bem, gente. Olha que questão interessante, né? Vamos acompanhar. Eu vou desenhar também um caso de ordenação. Mas como é que nós vamos fazer? Eu vou desenhar uma mesa e vou colocando as pistas organizadas por uma ordem que não necessariamente precisa ser a ordem do preenchimento. Por exemplo, a primeira pista foi Oliveira é mineiro. Então eu posso botar Oliveira onde eu quiser, para ele ser a minha referência. Então eu escrevo Oliveira é o mineiro. Em seguida, a próxima pista foi que Paulo está sentado à direita de Oliveira. Gente, o Paulo está sentado à direita do Oliveira. Então suponhamos que você está olhando essa mesa por cima. Como você está olhando essa mesa por cima, à direita de Oliveira fica exatamente aqui, ó. Então Paulo está sentado à direita de Oliveira. A próxima pista, ela diz o quê? Ela diz que Vasconcelos está sentado à frente de Paulo. Observe que se Vasconcelos está sentado à frente de Paulo, Vasconcelos tem que obrigatoriamente sentar aqui. Bom, se eu já sei onde está Oliveira, já sei onde está o Paulo, já sei onde está o Vasconcelos, por exclusão, Norton ocupa essa posição aqui. Mas na pista que diz que Vasconcelos está sentado à frente de Paulo, também disse outra coisa. Vasconcelos, que não é carioca, está sentado à frente de Paulo. Mas o momento é que ele não é o carioca, mas um desses dois é o carioca. Então ainda não dá para eu descobrir quem é o carioca. Vamos então para a próxima pista. Norton está sentado à direita do paulista. Gente, não é o paulista que está à direita do Norton, mas sim o Norton que está à direita do paulista. Então, por exclusão, Paulo tem que ser o paulista para que Norton fique à direita do paulista. Então, Norton está aqui. Vamos voltar para aquela pistazinha.
Ele tinha dito naquele momento que Vasconcelos não era carioca. Nesse momento, como o Oliveira já é mineiro, o Paulo já é o paulista e o Vasconcelos não é carioca, eu deduzo tranquilamente que o carioca é o Norton. E o Vasconcelos, por exclusão, é o baiano. Olha que questão bem organizada, uma questão bem interessante e que é repetitiva em outras provas de concurso. Ok? Então, te aguardo na nossa próxima aula. Sucesso e a gente se vê por aí. Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa web aula 3. É um prazer incomensurável estar aqui novamente com vocês. E hoje trago um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar das verdades e mentiras. Também podemos chamar de investigações. Bom, essa nossa aula ela é de fundamental importância para todas as organizadoras. E eu dividi de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês todos os casos que envolvem a parte das investigações. Eu dividi, para ficar melhor entendido para vocês, em 3 casos. O primeiro caso é um caso de ordenação. O segundo caso é um caso de deduções. E o terceiro caso é o caso que você vai ter que... Mas é um caso de ordenação, você vai colocar em ordem. O segundo caso é um caso de dedução. Ou seja, o que é deduzir? É quando você diz assim, eu tenho 3 amigos, Auris Wanderson, Belarmino e Clausvaldo. Cada um deles mora num bairro diferente. Um mora no Tabapuá, no Quintino Cunha e outro no Genipabu. Aí um deles tem 30 anos, o outro tem 35 e o outro tem 40. Aí ele vai dando pistas para dizer quem mora em cada bairro, quem tem a idade e quem... Aí você pode também colocar a profissão e você tem que organizar isso numa tabelinha bem bonitinho e saber descobrir quem é quem. Esse é um caso de dedução baseado em pistas. Todas as pistas, nesse caso, são verdadeiras. Mas nós entramos no terceiro caso. O terceiro e último caso é um caso de hipótese. O que é um caso de hipótese? Que é mais nova que Carol, mas esta não é a mais velha de todas. Coloque em ordem cronológica. Muito bem, gente. Nesse caso, você disse o quê? Eu tenho que Alice é a mais velha do grupo. Certo? É mais velha do que Bruna. Então eu vou colocar organizado da seguinte forma: Alice, a idade de Alice é maior do que a idade de Bruna. Então ele disse: Alice é mais velha do que Bruna. Muito bem, Alice é mais velha do que Bruna. Em seguida, o que é que foi dito? Eles disseram: Bruna é a mais velha, é a mais nova que Carol, certo? Bruna é mais nova do que Carol. Então nesse caso, Bruna é mais nova do que Carol. Então eu boto B é menor que C. Levantar hipóteses. Bom, então nessa web aula 3, nós vamos ver o primeiro caso, o caso de ordenação. O que você chama, Pedro, de ordenação? Vamos supor que você tem uma pilha de camisas, uma branca, uma azul e uma vermelha. E você tem que colocar essas pilhas de camisas em ordem. Aí você diz, bom, a camisa branca está entre a vermelha e a azul. E a azul não está no topo da pilha. Aí você já imagina logo, bom, se a branca tem que ficar entre as duas, ela está no meio. E se a azul não fica no topo da pilha, então ela tem que estar embaixo. Conclusão, a vermelha que ocupa o topo da pilha. Isso é um típico caso de ordenação. Questão bem simples. Aí você pode colocar ordem de idade, ordem de pessoas numa fila, ordem de pessoas numa mesa. É exatamente quando... Você já deve ter escutado aquela questão assim. Temos um crime e só há um suspeito. Aí, ou melhor, há 4 suspeitos, mas só há um criminoso. Aí cada um deles dá uma declaração: eu sou inocente. O outro diz: não, fulano é o culpado. Não, todos são culpados. Aí cada um vai dar uma declaração e eu, através de hipóteses, eu vou descobrir quem é o culpado, quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo. Nesse caso vão existir verdades e mentiras. Então, aqui nós vamos ver a nossa web aula 3, aqui na aula 4, e esse último caso na aula 5. Acompanhe comigo, tá joia? Vamos então. O primeiro caso, um caso de ordenação. Vamos começar com um exemplo? Alice é mais velha que Bruna.